Pois bem, vamos lá. Pessoal, primeiro um prazer gravar essa aula aqui. Ela vai ser uma aula num ritmo mais lento, num ritmo mais de ensino mesmo, tá? Para quem está chegando no curso através dessa aula aqui, né? Pela primeira vez assistindo uma das nossas aulas, eu vou fazer uma aula um pouco mais freestyle, o que isso quer dizer, uma aula mais de bate-papo, tanto que o cenário é o meu quarto. Eu tô aqui um dia de feriado gravando essa aula e com imenso prazer. Minha fala está um pouco mais lenta, o ritmo hoje vai ser mais lento, vai ser uma aula sem muito tempo aí para terminar, para controlar. Isso aqui é um pouco do registro de uma jornada, do registro de quem está abrindo aqui também o coração para vocês, trazendo um pouco da experiência com o Data Studio, com os estudos, como essas coisas se misturam, como tudo isso veio parar nessa gravação, nessa aula aqui, dentro do Dash do Zero, uma ideia que não foi apenas minha, mas é uma ideia junto à Renata, uma grande amiga que eu fiz. E, bom, a ideia aqui é trazer a nossa filosofia de estudos. Esse assunto ficou sobre minha responsabilidade, mas eu e a Renata nós compartilhamos da mesma filosofia, então fiquem tranquilos em relação ao que concerne a filosofia de estudos da Renata. Tá? Eu venho aqui representando todo o curso, toda a equipe, e venho trazer para vocês um pouco dos meus pensamentos, da minha filosofia de estudo, da minha experiência, sem nenhum pedantismo, ou seja, sem querer dizer que eu sou algo, sem querer dizer que, né, isso aqui é para poucos. Pelo contrário, é desabafando um pouco e querendo compartilhar com alegria, né, esse momento que tanto esperei, né, tanto quis fazer, compartilhar com vocês. É uma pena não conseguir fazer esse evento ao vivo, mas é de fato uma entrega principalmente para os alunos que fazem parte dessa primeira turma. E eu quero deixar já registrado que aqui é como se fosse uma aula chave, tá? Para o Dash do Zero, uma aula que traz muito mais do que só a ferramenta, muito mais do que um método, traz a pessoa, traz a experiência, traz tudo aquilo que envolve a filosofia, né? A filosofia, e eu não estou querendo aqui trazer para vocês teorias filosóficas, o objetivo não é esse, mas é a filosofia de estudo, ou seja, é aquilo que a gente busca através dos estudos que vão desembocar na minha vida profissional, na sua vida profissional, na vida profissional de quem está assistindo esse curso e de quem possa vir a assistir essa aula depois. A gente não sabe se vai deixar ela aberta, se vai deixar somente para quem é aluno do curso, e não importa o horário em que você está assistindo essa aula. Hoje é o dia 15 de novembro de 2022 e é um registro bem bacana. Mas vamos lá, já falei muito. Para quem está chegando por aqui não sabe quem eu sou o Henrique Cardoso, um dos fundadores do Dash do Zero. Eu sou analista de dados, uma pessoa que adora estudos, que fez e faz a sua vida através dos livros, através do contato com as pessoas, através do aprendizado de com quem chegou primeiro, que não tem nenhuma fortuna, não tem nenhuma fórmula para chegar na riqueza, mas é claro que está aqui trazendo algo que é muito valioso, que é uma filosofia de estudo que forma a minha vida profissional nesses apenas 25 anos de idade, às vésperas do meu 26º aniversário. Eu trago aqui tudo aquilo que me formou e me fez, de fato, sair ali do zero em vários assuntos e hoje conseguir ter uma base, pelo menos uma base ali em termos de fundamento, tá?
uma base mesmo, né? Apenas um piso, digamos assim, para poder construir todo o alicerce da casa da minha vida de estudo, tá? E aí, primeiro ponto, essa aula eu indico você assistir com muita lentidão, com muita tranquilidade. O objetivo aqui é como se eu estivesse conversando com vocês num bar, numa resenha, uma troca de ideia. E, bom, acho que já enrolei muito, mas aqui eu vou trazer algumas referências de livro. Eu peço também que vocês assistam essa aula como se estivessem assistindo uma série, um episódio de uma série. Que vocês não façam anotações de tudo e assistam mais uma vez, ou seja, deixem para assistir toda essa aula de uma vez e depois assistam pausadamente, pode ser até mesmo numa velocidade 2 ou 3, fazendo suas anotações, porque o objetivo é justamente falar também sobre isso, né? Sobre como assistir uma boa aula, como fazer suas anotações. É claro que eu vou trazer aqui muito mais métodos e filosofias e experiência do que de fato como fazer. Mas tem um outro caminho que eu vou dar, baseado na minha experiência, no que eu aprendi com outras pessoas. E tudo que eu vou falar aqui, basicamente, né, eu fui aglutinando de referências. Eu não tenho um método próprio, meu objetivo não é criar um método próprio, mas é poder documentar a minha jornada e passar isso adiante, tá? Pois bem, deixa eu colocar aqui a nossa apresentação. Então vamos lá, pessoal. Eu trouxe esse slide aqui para ele poder dar uma base, né, do que vai ser essa aula. Eu queria muito que essa aula ela fosse apenas uma conversa mesmo, mas eu sei que para todo mundo que está assistindo, ter um slide, ter uma base de referência até, né, visual, é muito importante para o nosso aprendizado e vai, com toda certeza, conversar com aquilo que eu estou falando. Eu vou falar pausadamente, não estou me importando quanto tempo essa aula vai ter, mas o objetivo aqui é, como eu disse, né, dar uma densidade nessa aula, mas ao mesmo tempo uma densidade que vocês possam rever sem ter um peso, né, sem ser... O meu objetivo é que essa aula não te canse, tá? Apesar dela ser densa, ter muita informação, que ela não faça você desistir. Minha fala vai ser lenta, vai ser diferente, vai ter esse vai ter pausa. Justamente o que eu quero trazer aqui é a sua verdade, tá? É aquilo que eu aprendi, aquilo que eu quero compartilhar. E como foi falado, né, toda essa trajetória ela não é baseada em algo que veio da minha cabeça, né? Inclusive, uma das premissas dessa aula é a humildade, tá? A humildade que eu demorei e talvez ainda esteja nesse percurso, nesse caminho, para poder entender o que ela é e ter a noção de que, por mais que eu esteja falando com vocês, eu também tenho muito a aprender. E a gente vai falar aqui sobre o mapa da ignorância, sobre ignorância, etc. E a ignorância, ela é algo que vai perseguir vocês a vida inteira. A ignorância, ela, não nesse sentido que se é utilizado, né, de você ignorar algo ou somente ter uma aversão a alguém e ser o que chamam aí de ignorante. Mas o objetivo aqui é ter esse mapa da ignorância como um caminho a ser percorrido, tá? De fato, você entender aquilo que você precisa aprender é muito mais importante do que já começar a aprender sem saber onde quer chegar, tá bom? É um pouco complexo, um pouco filosófico, é diferente daquela praticidade que a gente traz aqui no Dash do Zero, mas é de suma importância para a vida de vocês. E esse primeiro slide, ele resume um pouco do que é essa questão de filosofia de estudos versus aula de aprendizado. Aqui, reforçando mais uma vez, tá? É preciso a gente estar aberto
a, a querer de fato preencher esse vazio, esse vácuo de aprendizado, de ansiedade, de falta de paciência com o nosso conhecimento, ou com a nossa falta de conhecimento, com a nossa falta de facilidade, digamos assim, né, com essa dificuldade de aprender algo novo. E cada vez que você aprende algo novo, essa barreira ela aumenta, esse muro aumenta, e você com toda certeza tende a desistir, tá? A tendência é que você queira desistir. Por exemplo, nesse curso eu aposto que boa parte de vocês não viu todas as aulas, com toda certeza, porque em algum momento deixaram esse curso de lado, foram para outro, compraram outro curso, inclusive outro curso de Data Studio, porque queria matar essa sede de conhecimento e não conseguiam. E aí entra o elemento da humildade, que no fim das contas é uma virtude, mas eu não quero aqui deixar tudo mais complexo, pelo contrário, quero trazer um lado mais de experiência. Vamos lá. Esse elemento da humildade é entender que você está na estaca zero. Tá? A estaca zero, ela não quer dizer que você não saiba nada. Mas quando você vai aprender algo, você tem que ter essa abertura, essa humildade, e entender que, por mais que você tenha facilidade de aprender uma habilidade, adquirir uma vida séria de estudos sozinho, você nunca vai estar sozinho. O lema do autodidatismo é muitas vezes encarado como até mesmo um mito, assim, né? Algo que não necessariamente existe, porque por mais que você tenha facilidade, por mais que você não tenha passado por uma universidade, por mais que você tenha aprendido tudo buscando o conhecimento, você fez aquilo por intermédio de alguém que já criou o conhecimento, já explanou o conhecimento, tá? Eu não quero ser tão profundo assim, mas aprender é tão difícil quanto capinar um matagal, em termos de esforço até. E aí a gente vai ver também qual é a influência do aprendizado no movimento mesmo do nosso corpo, né? Como o nosso cérebro ele reage, né? Eu vou apresentar limitadamente. Meu objetivo aqui não é dar uma aula de fisiologia ou de anatomia, mas é explicar um pouco como o nosso cérebro ele é impactado quando nós estudamos, e à medida que estudamos, o nosso cérebro ele pode se expandir ou se retrair dependendo do assunto e dependendo da intensidade do método que você utiliza, e também qual é a sua atitude além do estudo, tá? Bom, essa imagem que vocês estão vendo aí, ela traz uma das primeiras fotos que eu tirei quando comecei a produzir conteúdo no Instagram. Acredito que boa parte de vocês tenham chegado aqui pelo Instagram, seja por mim ou pela Renata, ou por indicação de alguém, ou porque procuraram no Google, o que seja. Meu objetivo não é descobrir agora de onde você chegou, mas é trazer um local que para mim é sagrado. É o local de trabalho, de estudo. Essa estrutura que está na foto já mudou um pouco, mas ainda assim traz um pouco do que eu queria já, tá? Estudar, melhorar esse método de aprendizado, melhorar de fato quem eu sou. Porque o estudo tem um impacto muito grande na sua vida, tá? Uma outra premissa é que você tem que estudar todos os dias, tá? O meio não vai importar tanto, mas a gente sabe que é claro que há uma distorção naquela frase ninguém tira o conhecimento de você. Eu prefiro dizer que o conhecimento ele precisa ser cada vez mais renovado.
Um exemplo disso é a própria utilização de ferramentas, né, que é muito mais uma habilidade do que um conhecimento, mas os dois eles se fundem quando você utiliza isso incessantemente. Quando você aplica isso no seu trabalho, quando você aplica isso na sua vida. E esse conhecimento ele não é tirado se você o renova. E a gente vai ver isso, vocês vão entender melhor. Pois bem, a partir daí, né, dessa tela que a gente vê, eu misturo alguns elementos da minha vida, que é o estudo, né, os livros que me basearam, os livros que me trouxeram até aqui, o uso da tecnologia e querer aprender cada vez mais sobre tecnologia e também um elemento que faz parte da minha vida, mas eu não quero trazê-lo aqui a qualquer modo, não é o objetivo, que é a religião e o quanto isso ajuda também nos meus estudos e na busca por esses caminhos do mapa da ignorância. Pois bem, um dos livros que eu mais comentei já no Instagram, um dos livros que eu mais falei, que não tem nada de intelectual, tá? Não tem nada de outro mundo, mas que impactou com toda certeza a maneira como eu aplico e entendo uma habilidade nova. Esse livro é o livro Ultra Aprendizado, eu vou trazê-lo aqui também, tá? Ele está aí. Eu vou deixar aqui um link para poder adquirir esse livro, ele é bem barato, agora deve estar aí por volta de uns R$50, então assim, é um investimento que vale a pena. É um livro que eu vou comentar um pouco do método, eu não direi um método, mas um passo a passo dos seus princípios, tá? De como esses princípios eles são utilizados e é claro que a gente tem que entender que todo método, todo princípio, todo conjunto de regra ou de passo a passo, ele também leva em conta algo que não contaram para vocês ou que contaram de uma maneira errada. Existe sim quem tem mais facilidade em aprender. Isso é fisiológico. Contudo, né, vocês vão ver que eu vou citar aqui uma diferença entre vida de estudo e vida intelectual. Tá? E também não quero embaralhar a cabeça de vocês. O objetivo aqui é dizer que no mundo em que a gente é disparado por gatilhos, a gente é influenciado pela tecnologia, pela luz. Eu tenho, por exemplo, uma luz aqui, eu tenho uma luz aqui, uma luz aqui, tenho uma luz que ilumina esse ambiente onde eu estou. Tudo isso também cansa a minha cabeça e isso precisa ser levado em conta na hora do estudo. Tá? A alimentação faz parte, tudo isso, mas vocês conseguem encontrar fontes muito melhores para ter acesso a esse tipo de potencializador dos estudos. E bom, esse livro do Scott Young, ele traz um caminho para você, no fim das contas, até mesmo querer imitar o autor, porque ele traz um passo a passo que provavelmente é uma reunião de teorias e de maneiras que ele aplicou no dia a dia para conseguir terminar um estudo do curso de computação do MIT, que tem cerca de 3, 4 anos, salvo engano aqui, para você concluir. Ele conseguiu fazer esse curso sem estar presencialmente nas aulas, mas ele conseguiu através da internet, através do acesso aos materiais, vocês vão poder conferir isso melhor no livro. Ele conseguiu fazer tudo isso em um ano e ter a aprovação nos exames, utilizando o passo a passo, ou seja, esse livro ele traz o seguinte: você consegue dominar habilidades através do estudo prático e intensivo. Essa palavra, né, essa intensidade que é colocada, ela vale muito, tá? Eu não estou falando de intensidade em relação a horas e horas, até porque temos uma limitação física em termos de quanto tempo devemos estudar.
Seu cérebro ele não consegue resistir a 10 horas diretas de estudo. Não consegue. Por mais que você tenha muita facilidade em resistência, por isso que a prova do Enem, ela é tanto uma prova de resistência quanto uma prova de conhecimento. Você não consegue ficar 6 horas concentrado. Mas é uma dica que eu dou: adquiram esse livro. Ele é bom para quem quer trabalhar com dados, para quem quer aprender rápido, tá bom? Faz parte um pouco do meu método de aprendizado e como eu tento ensinar as coisas nessa minha curtíssima vida de quem ensina algo. Bom, se o objetivo desse livro é acelerar alguma coisa, o objetivo desse aqui, o livro A Vida Intelectual, do Seth Lance, de fato é trazer que a vida de estudo e a vida intelectual, elas podem sim coexistir, e a vida intelectual é muito mais um chamado, é muito mais aquilo que você vai fazer a vida inteira. Uma vida intelectual, e eu não estou querendo aqui trazer ideologias, política, o objetivo não é esse. O objetivo é vocês focarem naquilo que esse livro vai trazer para vocês, que é, de fato, a explicação de como fazer o seu trabalho, o seu estudo, render melhor. Através de atitudes que, no fim das contas, você já sabe, mas que você não lembra. E uma das coisas que chama muita atenção nesse livro é que talvez entre um pouco em conflito com o outro livro, apesar desse livro ser muito mais profundo. O outro livro, do Scott Young, é um livro mais prático. Esse é um livro mais filosófico, é um livro que me fez enxergar a vida de estudo além dos estudos formais, além da faculdade, além daquelas contas que eu tinha que fazer no curso de engenharia, que ainda faço no fim das contas, né? Além daquelas matérias que eu não tenho um amor, por assim dizer, mas estudar aquilo que eu tenho amor, ou aquilo que eu preciso, ou melhor, estudar com amor. E aqui eu não quero definir amor, né? Mas estudar com atitude, estudar com entrega, estudar mesmo sem querer estudar. Apesar de buscar estudar aquilo que eu quero. Isso é um pouco profundo, nem todos vão pegar de primeira, mas eu quero trazer aqui para vocês, por isso que é uma filosofia de estudo, né? Esse livro, ele traz uma descrição de como vocês devem aproveitar o estudo, né? Sugar mesmo o estudo, destrinchar. E aí a gente vai falar sobre isso, sobre como essa vida de estudo ela precisa ser uma entrega, ela precisa ser de fato uma vida, né? E aí eu já passo para o item seguinte, que é o seguinte, né? Que é fato isso: os estudos eles levarão a vida inteira. A partir do momento que você se compromete a estudar, e eu não quero que vocês aqui tenham uma fagulha, que vocês aqui tenham apenas uma chama, que é claro que vai começar assim, mas eu quero que vocês estudem além da obrigação. Eu quero que os alunos do Dash do Zero saibam da atitude porque sabem tantas outras coisas bem. Ou melhor, não quero nem que vocês saibam tudo, mas que vocês saibam bem. E esse livro, ele vai dissecar um pouco, vai de fato explicar um pouco por que estudar a vida inteira, né? Porque vai falar sobre formação do imaginário,
sobre ler, escrever e entender muito bem. Por isso que eu bato na tecla. Olha, e aqui eu não estou querendo dizer que você não vai errar português, que você não vai errar uma conta. É claro que é bom que você corrija isso o quanto antes. Que você leia melhores coisas, que você leia aquilo que você goste, que você aprenda a falar e com sinceridade, tá? Aprenda a falar boas palavras, né? Retirando aqui um pouco, de repente, os palavrões, as gírias. É claro que hora ou outra vai sair aqui também nessa aula, como já deve ter saído. Mas o objetivo é que você aprenda a falar consigo mesmo com sinceridade. E entender o seguinte, volto lá na humildade, tá? Você precisa saber o que você sabe, tá? E por isso que vai demorar muito tempo. Olha, adquirir uma habilidade pode ser tanto quanto intensivo como formativo. Ou seja, pode ser muito rápido, profundo e fazer parte de você. Porque você vai utilizar para vender algo. No caso de dashboard ou análise de dados, você vai entender o que é aquilo e você às vezes vai se formar rápido e vai vender rápido e vai ganhar dinheiro rápido. Eu consegui a primeira vaga com 3 meses, através de um estudo intensivo, mas eu já tinha uma base de vida de estudos, mesmo sem trabalhar com análise de dados, eu já buscava estudar sobre N assuntos que fazem parte da minha formação. E aqui eu também acabei não mostrando o livro, né? Eu estou com ele aqui também, o livro do Fábio Sertland. Também eu vou deixar o link dele. E ele traz essa questão dos estudos da vida inteira, tá? E, bom, esses livros, eu gastei aqui 25 minutos falando tudo isso porque esses livros me trouxeram até aqui de algum modo. Eu dialogo com eles, eu os leio várias vezes, leio as anotações e parece que a cada leitura eu estou lendo pela primeira vez e a cada vez que eu busco essa leitura eu estou fazendo um trabalho. Então tenho isso muito fixo, né? Estudar e trabalhar são a mesma coisa, no fim das contas. Estudo é trabalho e trabalho é estudo. Mesmo que você já domine uma técnica, uma habilidade, sempre é possível aprimorar, colocando dificuldade, participando de novos projetos, de projetos desafiantes, de projetos que façam o seu eu ser cada vez mais formado, mais amadurecido nessa vida de conhecimento, tá bom? Tendo isso como ponto de partida, né, e encare os estudos com leveza, sem um peso, é estudar todos os dias mesmo, de segunda a segunda, uns dias mais, outros menos, de acordo com a sua circunstância. Se você trabalha 12 horas por dia, estude 30 minutos, né? Mas estude. Essa é a dica que eu dou e é algo que eu faço. E muitas vezes eu vou estar estudando, você vai estar estudando vários assuntos ao mesmo tempo, mas uma dica que eu dou é não muita coisa, mas muito uma coisa só. Com profundidade, beleza? Pois bem, tendo como centro dos estudos da vida inteira, você também vai precisar se cercar ou ser a pessoa que cerca a vida dos outros com esses estudos. O que isso quer dizer? Por mais que você não tenha ninguém do lado, de estudos, né? Apesar de você já tem um aqui, né? É preciso escolher as pessoas que vão formar também a tua trilha de conhecimento. É como se você pegasse o seu próprio corpo docente, ou seja, você escolhesse os professores da graduação que você vai fazer, e você vai fazer essa graduação para a vida inteira. Você vai escolher os autores, você vai escolher os vai escolher aquelas pessoas que vão estar do seu lado estudando com você de algum modo. Bom, e como foi falado anteriormente,
Por mais que você utilize livros, as pessoas que adquiriram esse conhecimento, as pessoas que formaram e que transmitiram esse conhecimento estarão ali presentes. Então, o estudo ele vai ter um dos pilares, com toda certeza, as pessoas. Tá? E aí, eu não quero complicar muito, mas é preciso sim entender o que é uma formação humana. É preciso sim entender o impacto de adquirir uma habilidade na sua formação humana. Você ter um espírito, e aqui eu não quero trazer religião, claro, mas eu quero trazer o espírito, aquilo que sai do peito, né? Que assim, sai de dentro, aquela vontade, aquela coisa que você tem, né? Que é mais até hora intuitiva. Você querer entregar algo. E quando você faz um trabalho, seja um dashboard, seja até mesmo seu estudo, você entregue isso para alguém. Entregue bem. O segundo é que, ao fazer isso, você expande o seu eu. Tá? É um pouco profundo, mas o crescimento, ele é um crescimento que precisa vir junto da humildade, precisa vir junto também do compartilhamento desse conhecimento, seja cobrando por esse conhecimento, seja de fato entendendo que aquilo que você sabe mesmo, você não está fingindo. E esse crescimento vai ajudar você a ser uma pessoa melhor, a você ganhar dinheiro, talvez, a você atingir mais pessoas. Por exemplo, eu tenho certeza que isso aqui atinge muito mais pessoas do que se eu marcar uma aula num ginásio ou algo do tipo. A longo prazo eu sei que isso expande, isso cresce, isso ajuda no meu crescimento também. E isso vai preenchendo a tua carreira. E aqui eu não quero trazer carreira somente como alguém que faz uma carreira dentro de uma empresa, alguém que já tem uma carreira, um plano de carreira, como se vende por aí, e não tem problema, eu acho que é válido, eu acho que cada um tem que trazer consigo um objetivo do ponto A ao ponto B, mas é entender que o estudo para a vida inteira ele está ligado com a carreira, porque à medida que a sua carreira avança, à medida que você cresce, à medida que você expande esse conhecimento tendo contato com diversas pessoas, a sua carreira ela é construída. E no fim das contas, talvez ela nem tenha fim. O que eu quero dizer com isso? Talvez que, por mais que você se aposente, por mais que você encerre um trabalho formal, a sua carreira continua porque você precisa continuar estudando e adquirindo conhecimento. E quem sabe isso vai te gerar uma riqueza. Seja ela material, ganhar dinheiro, talvez ganhar fama, talvez poder é, é, ter tudo o que se quer. Mas mais do que isso, o estudo a vida inteira traz uma riqueza de personalidade, uma riqueza de quem você quer ser de fato, de quem você busca ser, e isso envolve todos os outros elementos e que com toda certeza traz consigo uma grande responsabilidade também. Um dos objetivos aqui de ensinar a atitude que você ganha dinheiro. E ganhar dinheiro ajuda a resolver alguns problemas da vida, a resolver, não necessariamente, é claro, você vai ter que ter esse apego material, a buscar a todo custo o dinheiro, isso fica a cargo de cada um, mas você buscar ser antes de fazer e depois ter. Ou seja, há uma lógica nisso tudo, tá? Primeiro você é, depois você faz e depois você tem. Ou seja, eu estou me formando um analista de dados, agora eu sou um analista de dados e por isso executo as atividades de um analista e depois eu ganho meu salário e assim eu consigo comprar alguns bens que tanto me são caros, tanto me são valiosos. Tá bom? Bom, tendo tudo isso em vista, a gente chega numa dualidade ou num conflito e essas coisas também se misturam,
que é a questão do conhecimento versus habilidade. O conhecimento entra muito naquilo que se diz sobre vida intelectual e vida de estudos. A vida intelectual, ela é muito mais uma vocação de vida, você fazer a sua profissão, fazer a sua vida, fazer a sua carreira até mesmo, em cima dos estudos. Ou seja, você ter um serviço através da intelectualidade, a partir dali criar teorias, como um matemático, ou como um filósofo, ou como um religioso, ou como um intelectual de fato político, um intelectual social, um intelectual que expande as suas ideias pelo mundo. Isso é mais um chamado, quando é claro, isso é feito para o bem, né? E é, não é para qualquer um com toda certeza. Por exemplo, eu pensei durante um tempo que fosse para mim e vi que não era. Vi que o caminho dentro da área da tecnologia, por exemplo, dentro da área de gestão, dentro da área do ensino, me vale, por mais que eu estude muitas coisas que um intelectual estuda. Esse livro mesmo, o próprio nome diz, A Vida Intelectual, traz sim uma explicação melhor do que é o conhecimento, do que é você aprender algo para sempre, algo que vai servir como uma intelectualidade, algo que vai ser muito mais de influência a pessoas que você nunca vai conhecer, e uma habilidade que você vai utilizar em N projetos, mas que é algo mais pontual. E aí vocês vão entender com toda certeza na leitura dos dois livros. O objetivo dessa aula aqui é muito mais fazer uma reflexão acerca dos dois temas e mostrar alguns métodos do que de fato querer fazer um conflito de todos os dois livros, porque no fim das contas o objetivo é juntá-los. E se você tem de fato a inclinação a uma vida intelectual, isso é super positivo, eu acho que você deve sim buscar. E por mais que seja uma vida intelectual dentro da área de tecnologia, e aí é algo um pouco mais complexo, é claro, mas o objetivo desse curso não é falar sobre vida intelectual, enfim, essa aula ela é muito específica porque traz um lema que é interessante, que é o conhecimento versus habilidade. E, por exemplo, você pode encarar uma cadeira, né, uma disciplina da sua faculdade como um conhecimento. Você de fato vai fazer toda a sua vida em cima daquele assunto. Ou você vai obter, dentro daquela disciplina, as informações necessárias para você utilizar como uma ferramenta, né? Através de em algum momento, na disciplina de cálculo, quando, por exemplo, eu quero fazer uma média, uma soma, entender como que essa disciplina, através desses dois conceitos, soma, média, etc., que sim, são trabalhados em cálculo em alguma nuance ali, eles vão me ajudar com o meu trabalho, com a habilidade que eu adquiri, que é a habilidade dentro da área de dados, né? Ou as habilidades dentro da área de dados. Bom, passado isso, eu vou trazer um pouquinho do que eu tenho aqui anotado. Como funciona um sistema cerebral e
fluxo da inteligência, ele seria essa expansão do teu mapa da ignorância. No fim das contas é um pouco contraditório, mas é a realidade. É você buscar ser mais inteligente, estar mais inteligente, querer ser inteligente. E tudo isso, tá? Tudo isso vai com toda certeza fazer com que você saia do que chamam de procrastinação. É o mínimo que você precisa saber para sair do que chamam de procrastinação, mas no fim das contas é você largar a preguiça de estudar. É ter ordem, ter um horário para isso, tudo isso influencia. Bom, agora eu vou falar um pouco, até mesmo um pouco mais acelerado, como tudo isso influencia diretamente na aquisição da habilidade de dados. Como isso tudo me trouxe até aqui. De algum modo trouxe a Renata também. Não posso deixar de mencioná-la. E vamos lá. O livro do Scott Young, Ultraaprendizado, ele traz como subtítulo: domine habilidades valiosas, seja mais esperto que a competição e dê um impulso na sua carreira. A gente falou aqui sobre dominar habilidades, claro, falou sobre habilidade, falou no fluxo da inteligência, e é claro que a gente não vai entrar aqui no conceito de ser esperto ou ser inteligente, são conceitos diferentes, mas tudo isso contribui para a tua formação, e aqui ele traz isso como impulsionar carreira. E dando um breve aqui, reforçando, o Scott Young traz nesse conceito de ultraaprendizado ou ultra-learning, mais do que qualquer coisa, por meio de técnicas, você conseguir, nesse guia essencial, adquirir habilidades com intensidade e o máximo de habilidade útil, é claro, possível. Pois bem, eu vou trazer aqui algumas anotações. Bom, estou de volta aqui. Eu acho que agora estou de volta mesmo na tela. Bom, estou sozinho aqui, não tenho uma estrutura, não tenho um staff para me ajudar, mas aqui é trazer nesses 9 princípios uma estratégia de aquisição de habilidades, um conhecimento que é muito mais autodirigido, que é muito mais sou eu que monto esse escopo de conhecimento e quero atingi-lo, do que intensivo. É intensivo também, foi aqui salientado, mas é aquilo que eu digo. É preciso que nesse meio do caminho vocês busquem montar o corpo docente de vocês, quem vocês querem ser
É o quem vocês querem ser através de quem. E aí aquele pilar de pessoas que foi comentado lá, tá bom? Os princípios do autoaprendizado, outra-aprendizagem, outro aprendizado, né? Que é muito mais do que você querer aprender. Muitas vezes esse livro ele traz você buscar aprender tendências. E em dados a gente cada vez mais vai ter tendências, cada vez mais você vai ter novas plataformas, o Locker atualizou, eu tenho que me adaptar, o que tem de novo, e esse livro ajuda a você utilizar os princípios a partir dessas bases, dessas renovações, dessas atualizações. E o primeiro de tudo que eu quero trazer aqui é o seguinte: quais são os 9 princípios, e depois a gente vai esmiuçá-los, tá? Os 9 princípios são: primeiro, a meta-aprendizagem, que traz esse conceito do mapa da ignorância também. Segundo, ao foco. De fato, você afiar o seu machado, afiar a sua faca, ter muito mais um aprofundamento em uma coisa do que uma expansão em outras. E é claro que aqui eu não quero dizer que não se tenha a chance de ser um generalista, né? Pode ser que isso ajude. Eu quero ser um generalista, isso vai ser o meu foco, tá? Terceiro princípio, a prática direta. Você de fato aplicar aquilo que você aprender na prática. Eu aprendi Data Studio assim, muito assim. A repetição, você cada vez mais vai praticando aquilo, vai afiando e não afiando, mas você vai reparando aquilo que você é mais fraco, aquilo que você sabe menos, atacar o seu ponto fraco para ficar mais forte. A recuperação, que é à medida que você repete, você também tem que testar, você tem que vender para alguém, ou prestar um serviço, ou dar uma aula sobre aquele tema, um feedback, buscar de fato ter um retorno, se você aprendeu ou não, se aquilo está certo ou não, de quem sabe mais. E por isso que ter o corpo docente é tão importante. Corpo docente pessoal, né? Saber quem pode te corrigir ou não. Por exemplo, uma pessoa que, duas pessoas que influenciam, já influenciaram, influenciam ainda, são os dois professores que eu citei aqui, sem mesmo conhecê-los pessoalmente, mas também a Renata, a própria Renata Gabriela, que me ajuda muito na área de dados. E tenho diversos feedbacks das aulas que eu gravo, dos assuntos que comento, dos posts que faço. O princípio número 7 é o que chamam de retenção, que é você de fato encher um balde sem que ele esteja furado. Não adianta encher um balde furado. Isso até o subtema, digamos assim, ou a continuação do tema que ele traz desse princípio. O 8º é a sua intuição. De fato, você criar raiz naquele conhecimento para começar a construir de baixo para cima. Criar esse alicerce e depois a experimentação, né? De fato, depois de ter aprendido pelo menos ali a base, o básico, né? Depois de aprender o básico, depois de ter aprendido tudo isso, você experimenta através de vendas, que seja. E eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer um trecho de cada um desses conceitos, tá? O livro vai trazer muito mais, tá? Muito mais detalhes. E o gostoso desse livro é que traz
histórias, né? Os princípios eles são encontrados através de histórias, de experiências que o Scott Young conheceu ou conviveu na sua vida, tá? E o princípio 1 é o da meta-aprendizagem. E a gente tem que entender que meta-aprendizagem ela é construída num aprender sobre aprender. Cada vez que você aprende algo novo, você aprendeu a aprender, e é uma habilidade extremamente, assim, é um princípio que deve ter toda a atenção. Nos mundos de hoje, cada vez mais as coisas estão se atualizando. É preciso que você esteja em constante atualização. Então você aprende e reaprende, você aprende e reaprende. Você adquire um conhecimento, ele é renovado, você aprende uma ferramenta, você aprende o Data Studio, ele se renova, você aprende o Google Analytics, ele vira o GA4, você aprende o Excel, ele tem uma atualização, vem novas funcionalidades, você aprende uma linguagem de programação substituída por outra, você aprende com papel, o papel é substituído pelo tablet, você tem que aprender a aprender com o tablet, e assim sempre foi. E esse conceito meta, ele traz uma ideia de além, né? Ou seja, eu quero ir além da aprendizagem, eu quero ir além daquilo que me ensinaram. Que é o seguinte, eu sento numa sala de aula, eu vejo alguém me explicando, gravo, passo numa prova, etc. Mas não, a ideia aqui é que tem essa intensidade, eu quero aprender além, eu quero aprender cada vez mais. É a ideia de não muita coisa, mas muito, apesar de sim, você pode elaborar estratégias para aprender mais de uma coisa, isso é óbvio. E aqui o mapa é tão importante quanto qualquer outra coisa. Ou seja, eu vou pontuar tudo aquilo que eu quero aprender, sentar, né, usar o método BC para entender numa folha em branco o que eu quero aprender, o que eu quero ser bom. Colocar esse assunto no centro da folha, puxar algumas setas e dizer: eu quero aprender isso porque isso está relacionado ao tema principal. Ou seja, se eu quero aprender Data Studio, ele está no centro, eu tenho que ter um conhecimento também em Google Analytics, em Google Sheets, em teoria de dados, em linguagem do programa, em Big Data, em BigQuery. Eu tenho que aprender também como mexer no Adverbs, porque isso vai puxar dados de marketing. Eu tenho que aprender marketing. Então fazer esse mapa, fazer esse reconhecimento do terreno onde você está pisando. Tá? E aqui no livro ele diz como desenhar esse mapa, tá bom? Como desenhar esse mapa. Seja um mapa de curto prazo, um mapa de longo prazo, tá? E reforço, tenha pessoas que te ajudem nesse mapa também. Passando para o segundo princípio, é o princípio de afiar a faca. Ou seja, você vai focar, tirar tudo aquilo que tira a sua atenção de outros assuntos, evitar a todo custo a preguiça, porque é a primeira barreira para você focar. E aí tem diversos modos de você focar, seja por horário, seja por quantidade de página lida, quantidade de ações praticadas. Quando você aprende uma ferramenta, você vai ler ali a documentação. Eu vou ler a documentação da página 1 até a página 10, ou então eu vou ler tudo sobre funções, eu vou ler tudo sobre teoria. Então você começar a focar, não muita, mas muito. Tirar tudo que te dispersa. Ter uma divisão do tempo.
buscar... Tudo isso parece pouco prático, mas tem a ver também com aqueles métodos. Sentar em frente ao computador, estimar um tempo, eu quero aprender das 8 da manhã às 9 da manhã, das 6 da manhã às 8 da manhã, sobre como carregar dados no Data Studio. Eu vou ler a documentação, é o primeiro passo. Eu vou testar com a base de dados, é o segundo passo. O terceiro passo é validar, saber se foi correto. É uma maneira, por exemplo. E bom, a partir daí, afiando essa faca, afiando esse machado, você tendo esse foco, é claro que você identificou qual é o problema. O problema é carregar dados no Data Studio. Eu vou até a documentação, identifico como faz e por que faz, é importante também, e onde faz. Tudo isso se conecta e você consegue dar um passo além, que é ir para a prática direta. Você vai para a ferramenta. Você chegou até a fonte do conhecimento, que é a documentação, que é a base desse curso também. Cada aula aí, vocês podem ver, tem alguma coisa de documentação. E a partir dali você focou, entendi como se faz, entendi por que faz e vou na prática direta, ou seja, eu vou seguir em frente. E aqui é interessante a ideia de que você aprende no percurso, tá? Comigo foi assim. Eu não vou dizer, não quero ser aqui negligente com vocês, mas é o seguinte, muitas vezes você vai pegar um serviço sem saber exatamente como ser feito. Eu aprendi da atitude assim, peguei um serviço, assumi uma responsabilidade e a partir daí aprendi a executar aquilo. E vai ter erros, vai ter acertos, mas o objetivo é de fato você buscar destravar um conhecimento através da prática direta. Abra o Data Studio, pegue um projeto real, com uma base de dados real, de uma pessoa que quer resolver um problema real. Essa é a prática direta. E agora o princípio 4, que é o princípio da repetição, ele traz a ideia de você continuar cada vez mais. É como alguém que chuta a bola na baliza, na trave de cima, até ficar cada vez mais preciso, cada vez mais preciso, cada vez mais preciso. É como andar de bicicleta. Você executa, você executa, você executa, e muitas vezes, por mais que você fique muito tempo sem andar de bicicleta, você ainda sabe andar de bicicleta. No início alguém vai estar segurando ali o banco para você, quando você é criança, claro, e depois você consegue andar com mais equilíbrio. Essa é a ideia. Repetição tem a ver com intensidade também, tá bom? Intensidade. Então praticar, né? Praticar com intensidade não necessariamente é horas a fio. Tem também a ver com isso, mas buscar ter consolidado, né? É saber andar de bicicleta na ciclovia e não ficar desviando na pista. Esse é o objetivo. É um paralelo nesse sentido, tá bom? Então, a ideia aqui é exercitar, repetir, cada vez mais repetição. Eu vou ler um trecho aqui que traz
um pouco disso, que é o seguinte: a dificuldade e a utilidade das repetições reproduzem um padrão que vai ocorrer ao longo dos princípios do ultraaprendizado. O que ele quer dizer aqui? Muitas vezes o seu erro vai estar sempre se repetindo também. Aí ele continua: uma coisa mentalmente extenuante proporciona um benefício maior para a aprendizagem do que uma coisa fácil. Tem a ver com aquela questão cerebral, questão física, o prazer, né? Prazer, eu sei algo, eu sei da atitude, eu sei te ensinar, e isso me traz um benefício. Porque não é fácil, não é tão trivial assim, né? Não é como você, sei lá, colocar água numa jarra. Sendo um adulto, obviamente. Em nenhum lugar, ele continua, em nenhum lugar esse padrão fica mais claro do que no próximo princípio, que vai ser mostrado aqui, que é o princípio da recuperação. É você testar para aprender. Você repetiu, você leu N vezes e agora você vai aplicar. Você já aplicou, na verdade, no princípio 3, você repetiu e agora você vai recuperar. Você vai ver, olha, aqui realmente eu sei. E ele continua, em que a dificuldade em si pode ser a chave para um aprendizado mais efetivo. Eu vou dizer aqui de certa forma, um testemunho. Olha, eu tinha muita dificuldade no DataStudio no que se refere à utilização de métricas no início. Eu não sabia utilizar as métricas, eu pegava as dimensões e colocava lá dentro como métrica. Isso não traz, em termos de boas práticas de dados, isso não é tão bom, tá? Isso não é tão bom. Então eu tinha dificuldade, eu fui até a documentação, aprendi as funções, parece algo bobo, mas para quem está começando é difícil. É difícil. E aí o conceito de recuperação traz essa questão de você ver os resultados aparecerem. Você aumenta cada vez mais o nível de dificuldade de um determinado assunto e você expande o seu mapa, tudo se relaciona, tá? Você tem um lembrete, você tem um post-it que vai dizer qual é o caminho a ser percorrido, e aquele post-it você renova, você tira aquele post-it, você amassa depois de ter repetido, né? Aqui na recuperação, você fazer testes. Ter esses cartões, mas também ter rememoração, você memorizar. Cada vez mais, cada vez que você pratica, você lembra, você consegue fazer sem o auxílio da documentação, sem o auxílio de uma anotação. E depois dessa recuperação, quer ter esse retorno, né? É ter o retorno. Ou seja, diferente do que vai ser falado no próximo princípio, que é no próximo princípio, diferente do que vai ser falado em retenção, é o retorno, é o feedback, é buscar referências, é não se esquivar do golpe, tá bom? E aqui ele vai falar sobre feedback informativo, feedback construtivo, feedback negativo, corretivo, etc. Buscar esse retorno, está bom, né? Procurar comigo, por exemplo, DataStudio, procurar comigo, procurar com a Renata, saber se a desenvoltura dos painéis está bom, porque o nosso objetivo é que vocês sejam melhores do que a gente, ó. Desculpem o som ao fundo, não tem uma acústica tão boa aqui. E todo feedback recebido, vou voltar aqui, todo golpe recebido, todo feedback recebido é um registro anotado.
Toda vez que você recebe um feedback, você anota. Recebi o feedback e anotei. Sempre, sempre. A ideia de retenção é você treinar o procedimento. Aguentar as dificuldades. Você buscar superar e buscar também cada vez mais projetos difíceis. Cada vez mais, cada vez mais. O princípio da retenção traz essa questão de você criar até mesmo um procedimento próprio dentro daquele passo a passo que você aprendeu. É óbvio, é óbvio. Isso é um fato. Então aqui na retenção é você treinar aquela questão da memória. Memória, né? Memória. Depois de treinar a memória, depois de você praticar intensamente, de você conseguir fixar os pormenores da sua habilidade, é você entender que há uma intuição, há uma habilidade que cravou no seu intelecto, que vai ser colocado em teste, né? Você não vai mais ter uma consulta. Nesse princípio de intuição, você vai entender que há uma maneira de se construir através da memorização, mas também a questão de você se forçar a lembrar. A intuição ela vai ser treinada, ela vai ser conquistada através de forçar mesmo, de fazer um esforço mental, de se obrigar, obrigar a lembrar, Tenha alguma anotação, depois do feedback, amasse esse papel, jogue fora e tente lembrar e coloca no papel, ou então coloca o passo a passo em prática, né? É como você fazer ali a prova da autoescola, né? Você tirar ali a carta de motorista, é você lembrar o passo a passo sem olhar o livreto. É um pouco isso. Buscar essa profundidade elucidativa através de expansão mesmo da tua memória, tá? Expansão mesmo da tua memória. Quais palavras-chave, né? Quais são as palavras-chave desse passo a passo, desse conhecimento? Qual é o caminho de A até B? Isso é muito profundo, isso é muito teórico muitas vezes, mas é o seguinte: eu já sei como criar um painel pegando os dados do Google Analytics, tá? Já aprendi, já vi a documentação, já vi lá o manual básico, agora eu vou colocar em prática no dia seguinte. Aprendi isso, estudei, vou colocar em prática no dia seguinte. E a ideia da experimentação é de fato buscar esse resultado, sair da zona de conforto, tá? Sair da zona de conforto. Querer cada vez mais ser muito bom naquela habilidade. E aqui ele traz 3 tipos de experimentação. Experimentando os recursos da aprendizagem. E aqui ele fala como Van Gogh utilizou os materiais para fazer suas obras.
escolher um recurso e empregá-lo rigorosamente. Ou seja, eu quero aprender Data Studio, eu escolho uma fonte, que é o Dash do zero, e vou até o fim com essa fonte. É claro. Depois você experimenta a técnica. Você escolhe mais de uma direção, né, para criar um painel, mas buscando o mesmo resultado. O passo a passo, sim, claro, alguns passos não devem ser sobrepostos numa criação de dashboard. Você não deve criar o gráfico sem ter os dados, é uma dica. Mas é claro que você pode posicioná-los e ter mais ou menos ali uma noção antes de carregar os dados. E aí você vai estar colocando a experimentação em jogo, né? Vai estar testando ali. E depois você vai ter o seu próprio estilo de criar. É como se você tivesse aquele corpo docente, aquelas referências na sua cabeça, em qualquer tema que você queira estudar, e aí você faz o seu próprio modelo, o seu próprio tipo, o seu próprio estilo, à medida que você avança no conhecimento, ou na habilidade, por assim dizer. E como tudo isso se relaciona, é claro, com o Data Studio, que é você buscar esse estudo de ferramentas, tá? O que acontece? Há uma diferença muito clara entre você estudar uma técnica de dados, estudar para banco de dados, estudar, por exemplo, conceitos de dados e estudar uma ferramenta. Muitas vezes o conceito ele vai vir junto com algumas palavras-chave, com alguns termos que são claramente mais técnicos, e passar dos termos para a prática é muito mais difícil no estudo de ferramenta. Por quê? Porque você vai precisar massificar, vai precisar colocar esses princípios em jogo, vai precisar colocar esses princípios na ativa. É como se você habilitasse todos esses princípios para seguir uma certa rota, um certo caminho. E no aprendizado de ferramentas, é óbvio que inicialmente você vai querer copiar alguém. Você vai querer imitar a aula que está sendo dada. Mas a ideia aqui é o seguinte: veja primeiro a aula e depois aplique. Você vai estar colocando em jogo alguns princípios do ultraaprendizado. E aí eu coloquei essa imagem, o Locker em 1 minuto, né, o Locker Studio em 1 minuto, porque aqui, é claro, você vai ver o vídeo, vai ver como funciona. Eu vou deixar esse vídeo, né, essa página aqui para você. Você vai ver como funciona e depois vai abrir o Data Studio. Olha, com toda certeza você vai sentir uma diferença. Primeiro que o vídeo está em inglês, é claro. Mas aqui, mais do que isso, é você conseguir conectar essa teoria ou essa ideia que é passada num projeto que você tem que entregar sobre uma DRE financeira ou uma tabela com dados financeiros. Aí entra o estudo de ferramentas, né? Você conseguir conectar o passo a passo, que vai muito além de você copiar, ele vai ali te colocar na realidade, como resolver esses problemas. E o Dash do Zero tem um objetivo de trazer também essa experiência, por isso essa aula. E a gente vai gravar cada vez mais aulas com questões práticas. O básico ali ele é um pouco mais teórico, mas é sim uma ideia trazer aqui cada vez mais projetos práticos com erros comuns. Tem até uma aula que fala sobre isso. Toda ferramenta se aprende passando por cima dos erros mais comuns. E nem sempre isso tem documentado. Nem sempre. Tendo isso em vista, né, estudar uma ferramenta passa por você ler a documentação,
você entender que os projetos cópia real, digamos assim, ou seja, essa ideia de você aprender com projetos da realidade só vai funcionar quando você pegar um serviço. E a partir daquele serviço que ninguém mais fez, somente você fez, você consegue aplicar o teu estilo a partir daquilo que você aprendeu. E depois disso, conforme você massifica, conforme você estuda, você tem os benefícios e tem o domínio da ferramenta. Pois bem, é o que eu falei, o Data Studio se aprende com a documentação, com os erros mais comuns. É a partir do erro na ferramenta, daquilo que só você consegue resolver e resolver sozinho, com algumas boas diferenças. Seja um colega que sabe mais, seja um professor que te ensina, olha, é assim que se resolve isso. Mas se surge um problema novo e você consegue, se surge um erro novo, um problema novo, você consegue superá-lo, ora, você aprendeu, você expandiu o teu conhecimento, né? Por mais que outra pessoa no mundo tenha já conseguido resolver aquele problema e você não achou em nenhum lugar. Ainda assim, eu indico, sempre que resolver um problema, tenta mapear quais foram os passos que você deu, para poder compartilhar com outras pessoas. E essa aula que tem mais ou menos aí 1h30, eu falando lentamente, eu falando muito, tem uma convocação, tem um chamado. Que é o seguinte, não tenho a total certeza se tudo que eu falei ficou claro, se tudo que eu falei fez sentido, mas eu digo o seguinte, tudo isso foi falado com sinceridade e a partir de alguém que buscou aprender através dessas referências. Buscou aprender através da prática direta, através de sentar na tela, em frente à tela do computador e resolver os problemas e prestar serviços que nem sempre tinha solução tão esquematizada, mas que registrou, que anotou e que está aqui passando por vocês. E o chamado é o seguinte, o objetivo desse chamado é: façam bem esse curso, anotem tudo que foi de grande valor dessa aula e apliquem no dia a dia de vocês. Não é só falar que estuda, isso é pouco. Mas levem isso como uma filosofia de que trabalho é estudo. Aprender uma habilidade é estudo e trabalho. E não se deixem tomar pela má rotina. Tenham de fato ali um horário fixo. Se não conseguem ter um horário fixo, tirem um tempo para sentar e assimilar tudo o que for necessário que vocês queiram aprender. E aqui os assuntos eles se misturaram um pouco. É um pouco de como a minha cabeça funciona. Talvez essa aula ela seja regravada em um momento, mas no fim das contas traz também um pouco daquilo que é necessário ser passado dentro do Dash do Zero. O chamado tem a ver com aprenda o Data Studio e utilize bem a ferramenta sabendo que você sabe mesmo. E bom, depois de quase 1h40 de aula, eu encerro aqui. Vou deixar algumas referências. Quero muito que esse chamado seja atendido. E quero muito que vocês façam parte dessa construção. Tá? Não se limitem, não deixem que ninguém limite vocês, seja no trabalho, seja em casa, seja nas redes sociais. Não tenham medo de fazer,
não tenham medo de buscar esse conhecimento, seja em Data Studio, seja em qualquer outra coisa. Não tenham medo de aprender algo novo. E a minha convocação de fato é para que vocês busquem expandir esse mapa da ignorância, busquem expandir o conhecimento de vocês. Beleza? Quero também alguns feedbacks, se puderem deixar aí nos comentários. Quando vocês estiverem assistindo essa aula, repostem, tá? Façam anotações, enviem pra gente. O objetivo do Dash do Zero é crescer ainda mais. Tá bem, galera? Foi um prazer. Espero que vocês levem essa aula aí pra vida inteira. Eu também espero levá-la pra vida inteira. Eu vou assistir essa aula com calma também, após a gravação. E agradeço a paciência. Essa aula foi um pouco do que é filosofia, da minha rotina, da minha vida de estudos, daquilo que eu tento entregar. E à medida que eu aprendo, eu também tento ensinar. Entendo que o Dash do Zero, ele é isso. Ele é. À medida que a gente aprende, que a gente mexe cada vez mais com o Data Studio, a gente ensina. Cada vez mais que eu aprendo uma coisa, eu passo lá no Instagram. Cada vez mais que eu aplico e tenho um retorno positivo, eu consigo passar para vocês. Beleza, pessoal? Um forte abraço, fiquem bem e estamos sempre à disposição.